Tudo bem, Beatriz? Prazer. Seja bem-vinda, querida. Obrigada. Vamos falar de um assunto muito importante que nós já falávamos ontem. Ontem nós falamos do relacionamento entre pais e filhos na volta às aulas. Até você, se você não assistiu, vai estar disponível essa semana no nosso canal no YouTube, no De Bem com a Vida, para que você realmente receba essas orientações. Nós tivemos uma psicóloga ontem aqui para falar dessa... Muitas vezes os pais acabam até atrapalhando a entrada dos filhos na escola por conta de um excesso de preocupação. E você vai entender melhor se você assistir a nossa conversa de ontem. Mas a doutora Beatriz, ela é fonoaudióloga e está aqui para nós falarmos ainda da volta às aulas das crianças. E é muito importante que você preste atenção, porque existem alguns sinais que são vitais para você perceber se existe algum problema no que diz respeito à comunicação do teu filho. Às vezes a criança não conversa com ninguém, não se comunica com ninguém, e na verdade não é só timidez. Podem ser problemas realmente na fala, né, Beatriz? Exatamente. Muitas vezes também uma questão de audição mesmo. Atualmente, a maioria das maternidades já oferecem o teste da orelhinha, mas algumas maternidades não. Então é importante, se a mamãe reconhece algum sinal ou algum sintoma de atraso de comunicação, encaminhar a criança ao pediatra, que aí ele vai fazer o encaminhamento para o otorrino e uma possível avaliação auditiva futura. Então vamos supor que é uma mãe que trabalha muito, que não percebe, que só acha que a criança é desatenta. Porque eu imagino que quando a pessoa tem filho, ela nunca imagina que é uma doença grave. Só acha que a criança é muito desligada, que é muito desatenta, que tem que prestar mais atenção, até na conversa quando você fala com ela, é pequenininho. Se esse comportamento, porque o comportamento dentro de casa, assim, é uma coisa, fala, não está nem querendo me ouvir. Mas se isso perdura e é transferido para o dia a dia na escola, é um sinal é um alarme mesmo, Sim, Beatriz? Acaba sendo um alarme e a criança acaba sendo encaminhada para um terapeuta, para um fonoaudiólogo, para um psicólogo, por atraso de linguagem escrita, ou troca de letrinhas na linguagem escrita. E às vezes a mamãe não se deu conta disso. Nossa, mas eu achei que ele era apenas distraído, eu achei que não, né, ele não tinha nenhum comprometimento tão sério assim. Por isso a importância de um olhar e ter esse relacionamento com a criança, para ver se realmente ela tem alguma dificuldade ou se é apenas uma distração, porque isso pode acarretar uma dificuldade de linguagem escrita futura. Beatriz, você trouxe alguns materiais, eu queria saber se esse tipo de material que você trouxe, mostra para mim, para eu entender. Isso deve ser feito em casa também? A mãe pode fazer? Isso, pode ser feito em casa também, tá? Isso é um método desenvolvido por uma fonoaudióloga, Renata Giardini, que eu uso há muitos anos no consultório. Troca-bocas. Troca-bocas, certo. Isso. É o método de alfabetização multissensorial. Esse método facilita a criança a observar aonde está a postura da boca de acordo com o som dos fonemas, tá? Então, peraí, por exemplo, mas a mãe olha... Quando a criança está falando, olha para essa, vamos dizer, essa tabelinha, é isso? Isso, pode ser. Então, se eu falo assim, a criança está falando pato ou bato, a minha boca está exatamente igual, no pato, bato, mas tem algo que dissoa, que é diferente no som. Então essa técnica a mamãe pode ensinar a criança, olha, o som da letrinha B é um som mais forte, que a gente coloca uma mãozinha assim na garganta e sai um som mais forte, ó, B é mais forte do que o P. E a criança pode, a partir desse estímulo auditivo, desenvolver a linguagem auditiva, desenvolver a linguagem oral e a escrita de uma maneira mais adequada. Mas aí, Beatriz, é que eu puxei até para ver aqui, tirei da câmera do Alfa. Mas olha, o B e o P aqui parece igual. Isso. Como que a mãe vai saber, vai explicar para a criança que está errado? Exatamente. Pelo estímulo multissensorial do tato, por exemplo. Então, se a criança tem uma alteração de processamento auditivo, vamos supor. Então, a criança está trocando letrinhas. Na hora de escrever, ela troca o B pelo P, o T pelo D, o S pelo Z. Então, essa mudança, essa alteração, ela é muito sutil para a criança. Então, esse método facilita, com o estímulo do tato e o estímulo visual, a correta posição da letrinha. Então ela olha e coloca a mãozinha, que a mãe coloca a mão e a criança vai percebendo pela mão da mãe a maneira correta de falar, é isso? Não apenas com a mão da mãe, mas principalmente com a mão dela. Então ela tem que ouvir. Se ela escreveu bato ao invés de pato, ele vai ler de novo. Eu escrevi bato, bato. Tem um som mais forte, B. É mais forte que o
Pouco, mas né, Beatriz? Isso, quando você põe uma a mão, vibração. você percebe. Isso. Parece que a vibração aqui na garganta Nas é diferente. pregas vocais, Bato, exatamente. bato. Isso. Gente, você vê que interessante, né, menina? Nós começamos a falar e é tão natural que você não percebe o que você fala, né, Beatriz? Exatamente. Você vê que parece que aqui tem uma... E as você crianças... sente diferente. Isso. E as crianças hoje em dia, elas estão tão preocupadas e recebendo tantos outros estímulos que acabam passando despercebida essa dificuldade de ouvir, né? Algo tão sutil, tão natural. Daí, por exemplo, né, a mãe pega esse desenho aqui para a filha falar casa, sempre com a mãozinha. Isso. Só que, por exemplo, o casa, nós falamos juntos o C e o A. Uhum. E aí, como é que eu vou ter essa diferença do o começo da abertura da boca já é o C. Quando eu faço, na verdade, é um método do som, né? Do som, cada letra tem um som. Então, o som da letra K é assim, K. É um som seco. É exatamente igual tá ali na boquinha. K. Então, a gente fala, coloca a mãozinha lá no pescoço. Tem motorzinho ligado? K. Não tem motor ligado. Então não é C. Não é, então é o C. K. Ah, tá. Às vezes a criança pode trocar pelo K, por exemplo. E aí tudo bem, dentro de uma faixa etária isso é esperado ainda. E daí a criança vai olhando esses desenhos e vai vendo se ela está fazendo igual a boca. Isso facilita o processo de linguagem oral e de linguagem escrita. Mas isso é para uma criança que não tem problema auditivo e que não tem, por exemplo, a língua presa, que não tem problemas estruturais, vamos dizer assim. Mesmo as crianças com comorbidades patológicas, como deficiência auditiva ou um problema de dicção, esse é um método que facilita a alfabetização. Muitos professores utilizam, dentro do consultório fonoaudiológico, terapeutas utilizam e os professores também. Eles podem utilizar desse método que é bastante difundido. Agora, eu percebo assim que muitas vezes as crianças falam meio cebolinha mesmo, né? O R trocado pelo... Fala o R, assim. E todo mundo acha normal. E fala, depois quando crescer vai melhorando. Não é uma verdade isso. Não é uma verdade. Quando começa a trocar R por S, R por L, não é que ele troca? Normalmente em vez de falar vamos brincar, fala vamos brincar. Isso, ou vamos isso brincar. não é normal. Não é esperado até uma faixa etária, até por volta dos 4 anos é esperado. Tá. Que daí tudo bem, até os 4 anos tudo bem. Sim, e depois disso precisa de uma ajuda. Aí a mamãe, o ideal é a mamãe sempre dar o modelo correto. Vamos olhar, olha, você quer brincar. Olha como a mamãe está falando, brincar. Daí a importância da interação de pais e filhos. Né? De olhar nos olhos, olha como a mamãe está falando, olha a minha língua, você quer brincar? Então dá esse comando verbal auditivo da maneira correta e pede para a criança olhar para a sua boca. Isso é importante, isso facilita o processo de linguagem escrita. Beatriz, e é possível para a família, nessa idade, vamos imaginar que a criança teve uma perda auditiva e foi perceptível para quem está ao redor e entrou naquela história de, ela é muito desligada, responde a hora que quer. Daí, ela chega nessa faixa dos 5 anos de idade. A mãe consegue perceber como que realmente não era só aquela coisa de desleixo, mas que, na verdade, tem uma falta de audição aí preponderante. Às vezes não é apenas a falta de audição, às vezes a audição está perfeita. Ela fez o teste da orelhinha, foi no otorrino, a audição está perfeita. Às vezes é uma alteração no processamento auditivo central. Então eu costumo brincar, a gente escuta com o ouvido e entende com a cabeça. Então isso é uma avaliação feita por uma fonoaudióloga especialista em processamento auditivo central. Certo. Então muitas vezes a criança não consegue aprender porque tem muito barulho na sala de aula, ou porque é uma casa bastante ruidosa, ou vários estímulos competitivos, a criança não consegue estar atenta. Então aí é preciso sim uma avaliação fonoaudiológica especializada no processamento auditivo, para que a mãe possa sim fazer algumas estratégias em casa que facilitem o processo de linguagem escrita, porque normalmente essas crianças têm essas dificuldades, mas a mamãe não percebe. Então o encaminhamento normalmente é da escola. Mas olha, se for um problema auditivo mesmo, a fonoaudiologia ajuda? Ajuda muito, sim. Tá. Se ela tiver uma perda auditiva, algo coclear, alguma questão realmente anatômica, aí provavelmente ela vai ter que usar um aparelho auditivo. Porque meio que tem que aprender a falar de novo, né, Bia? Isso, mais ou menos, assim, é uma reeducação de linguagem.
E esse método, ele facilita porque é um método que usa o sentido do tato e o sentido visual. Então, são duas maneiras da criança aprender com mais facilidade. E também o que eu quero deixar claro, nós não estamos falando da criança que é acometida pela surdez, é diferente. Às vezes, existe uma doutora, já não até falava sobre isso, por algumas questões ou hereditárias ou ambientais mesmo, você perde um pouco da audição. Só que para uma criança que está nessa primeira fase de aprendizado, isso pode dar uma diferença danada na comunicação com os demais e também até a criança não sabe nem se expressar para dizer para o professor, por exemplo, que não está entendendo. Isso. Então, daí é um procedimento diferenciado. Claro que você precisa buscar um otorrino de qualquer forma. Mas nesse caso específico, o treino, ele é muito melhor e muito importante, sim, né, Beatriz? Sim, sim. Mas mesmo para as crianças acometidas de uma surdez profunda, elas se beneficiam de métodos multissensoriais. Então, elas estabelecem uma comunicação visual melhor do que uma criança ouvinte, por exemplo. Então, para ela interpretar que a palavra vaca é diferente da faca, também é um método que facilita. Vamos tentar fazer comigo o som do V. Estou fazendo... Vaca. Vaca. Faca. O V e o F. Faca. O V parece que vem de dentro, o F vem da parte de cima da boca. Isso. Vaca. Tem a vibração das pregas vocais. Vaca. O outro não tem. Faca. Parece que o faca é mais seco. Isso. Ele é surdo, a gente fala, é um fonema surdo. Não tem a vibração das pregas vocais. Agora, por que o povo troca tanto o R pelo L? Tem mamãe que acha bonitinho. R é mais... Ah, é? Tem mamãe que acha bonitinho. O R é um fonema realmente difícil, porque a gente usa o R em várias situações. Então, tem o R grupo consonantal, braço, preto, que é o bruxa, né? Então, é o R que tem uma vibração da ponta da língua. E, às vezes, a mamãe acha bonitinho. Ai, vamos brincar com a mamãe. Né? Já começa ensinando errado, sem querer. Isso dificulta a criança ouvir a maneira correta. Então, partindo do princípio da fisiologia, primeiro os bebês nascem ouvindo, depois falam e depois escrevem. Se ele ouve a mamãe falando errado, ele vai falar errado e ele vai escrever errado. E depois, para consertar isso, dá muito mais trabalho, né? Dá muito mais trabalho. Então, daí a importância da mamãe interagir com a criança. Então, de maneira correta, pelo amor de Deus. Por favor. Não é só interagir, interagir certo. Então, quando a criança está lá, sentadinha na mesa, quer papar. O interessante seria a mamãe falar, quer comer? Você quer comer? A mamãe vai preparar a sua comida. Ou aquela criança que apenas aponta, né? E a mamãe já interpreta sem que a criança tenha desenvolvido a linguagem. Então você quer comer, né? Você quer comer biscoito? Repete para a mamãe biscoito. Você vai falando e esperando a criança repetir. Isso, sem interpretar pela criança, porque a criança precisa se esforçar um pouquinho também. Você acha que o uso excessivo de computadores, de iPads, de tablets por crianças muito pequenas podem prejudicar a fala? Porque hoje eles estão pequenininhos e já sabem tudo, né? Vão mexendo ali o dedinho e já era, né? É porque, na verdade, assim, aí se perdeu o relacionamento com a mamãe, então, isso com não a criança. É bom, né, Bia? Não é bom. Não é bacana. Eu costumo brincar que é a chupeta eletrônica. Você vai ficar quietinho, isso é verdade. Nós já falamos sobre isso aqui. Então fica quieto aí que eu vou, resolver meu problema. E aí perde essa facilidade, né? Esse vínculo com a mamãe. E aí é complicado. Que não é o que deve ser feito, né? Não. Eu sou bastante contra o uso de tablets, né? E celulares em excesso. Tudo com ordem e decência, entendeu? Você quer que seu filho aprenda, é uma coisa. Mas não faça substituições para evitar que a criança tenha problemas sérios mesmo, porque alguns vícios acabam se tornando vícios gramaticais. Sim. E a pessoa não consegue mais falar de uma maneira correta. Sim. E nós já temos o brasileiro já tem uma linguagem coloquial que normalmente é errônea, né? A maneira como o que eu vou falar já não seria correto. A maneira como a gente emprega as palavras já está errado. E nós falamos isso o tempo inteiro. Difícil, quando nós empregamos. Então nós já temos um coloquial que em nível de português já está errado. Então, se você não corrige o teu filho, porque depois nós conseguimos falar diferente. Sim. Mas a criança, você aprende, é um vício. Para você desfazer aquela maneira errônea em que foi aprendido, é muito mais difícil do que você ensinar certo. Então, deixa o R no lugar do R, o L no lugar do L, preste atenção nos sinais se seu filho realmente está tendo algum problema, se é um problema mesmo vocal ou se é um problema no que diz respeito à audição, para que você tenha a orientação adequada. E você sempre tem que buscar ajuda de um especialista mesmo para evitar problemas ainda maiores e para que tudo possa ser corrigido
o mais rápido possível, porque tem solução, né, Sim, Bia? Isso que é o mais importante, e é bastante né? simples, porque a mamãe ela precisa interagir com a sua criança para que depois Desde ela sempre, tenha uma né? comunicação, né, melhor quanto adulto. Bia, adorei nossa conversa. Eu que gostei. Volte sempre, Foi uma um alegria prazer. te receber. Foi um prazer Recebi a imenso. doutora Bia Guntzel aqui e deixa eu te passar os contatos dela. Ela tem o Instagram, que é o Medicina Integrativa SR. Tem também fonoaudiologia fonoaudiologia sistêmica, que está aí na tela para você. Se você tiver alguma dúvida ainda, ou então você quer mandar um e-mail para ela, clinicaguntzel@gmail.com. E tem também os telefones, acho legal que você possa marcar o horário, que é o 4719-6601. Ela atende em São Roque, que é super perto, bendito Rodoanel, que você chega lá mais rápido se você for atravessar a cidade. Então você marca o teu horário para levar o teu filho, para que realmente ele possa ser atendido da maneira adequada e que você veja os resultados para que ele cresça de uma maneira saudável e, mais importante que isso, aprendendo e interagindo com as outras crianças.